1970. 1970. Ano de 1970. Naquele ano, foi dedicado moral à Revolução dos Cravos em Portugal. Também foi a época em que aconteceu a crise do petróleo, o que levou os Estados Unidos, o Brasil, a Suécia e o Reino Unido à recessão. Ao mesmo tempo em que economias de países como o Japão e a Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, começavam a crescer. Nesta época também surgia a defesa do meio ambiente e houve também um crescimento das revoluções comportamentais da década anterior. Muitos a consideraram a era do individualismo. Eclodiram nesta época também os movimentos músicos das discotecas e também do experimentalismo na música erudita. Pela televisão, o mundo se tornou infinitamente menos secreto. Richard Nixon, o presidente americano deposto pelo caso Watergate, foi uma personalidade típica das telas de televisão dos anos 70. A sua saída do governo foi festejada pela população dos Estados Unidos e o resto do mundo acompanhou todo o escândalo de perto através da tela da televisão. Ocorreu também a fundação do Museu de Arte Sacra de São Paulo, na própria cidade de São Paulo. 1970. Em 10 de janeiro nasce Salgadinho, cantor e compositor brasileiro. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. 25 de janeiro é inaugurada a TV Gazeta, em São Paulo. Em 26 de janeiro, após entrevista polêmica da atriz Leila Diniz ao Pasquim, o governo assina o Decreto-Lei número 1077/1970, que censurava material subversivo à moral e aos bons costumes. Em 30 de janeiro, nasce Maria Luísa Mendonça, atriz brasileira. Aos 31 de janeiro, é inaugurada a TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo e da rede de emissoras independentes em Fortaleza, no Ceará. No dia 4 de fevereiro, é fundada a cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. Próximo à cidade fica a usina nuclear de Chernobyl, lugar onde ocorreu o maior acidente nuclear da história em abril de 1986. 13 de fevereiro, é lançado o primeiro álbum da banda Black Sabbath, intitulado simplesmente Black Sabbath. Também em 13 de fevereiro nasce Alexandre Nero Vieira, ator brasileiro. Foi em 20 de fevereiro que Café Filho, 18º presidente do Brasil, faleceu, nascido em 1899, aos seus 71 anos de idade. Em 2 de março, estreava Pigmalião 70 na TV Globo.
Em 5 de março, entrava em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, subscrito por uma centena de países. No dia 11 de março, o cônsul do Japão, Nobuo Okushi, é sequestrado em São Paulo pelo grupo guerrilheiro Vanguarda Popular Revolucionária, sendo trocado por 5 presos políticos. O cônsul é libertado 4 dias depois, em 15 de março de 1970. Em 20 de março, estreava As Pupilas do Senhor Reitor na TV Record. No dia 25 de março, o presidente Médici assina o decreto-lei que dispõe sobre a ampliação do mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas marítimas. Em 5 de abril, a banda de rock britânica Queen é formada. Em 9 de abril, nasce Alexandre Magno Abrão, o cantor Chorão, cantor da banda Charlie Brown Jr., infelizmente falecendo em 6 de março de 2013. A positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciou em uma entrevista que estava deixando os Beatles e, consequentemente, que o grupo estava se dissolvendo. Também em 10 de abril é lançado o segundo disco do cantor Elton John, intitulado Elton John. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. Em 17 de abril, a Apollo 13 retorna à Terra. E no mesmo dia, 17 de abril, nasce Márcio Garcia Machado, ator e apresentador de televisão. Em 19 de abril de 1970, nascia Luiz Miguel Galego Basteri, cantor mexicano. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Em 22 de abril nasce Pedro Paulo Soares Pereira, mais conhecido como Mano Brown, rapper brasileiro. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até do lixão nasce flor. Em 31 de maio ocorreu a realização da 9ª Copa do Mundo de Futebol no México, onde aos exatos 21 de junho a seleção brasileira derrotava a Itália por 4-1, conquistando o tricampeonato. Os gols da partida foram marcados pelo Rei Pelé. Boca da meta, pula a peneca, desceu, gol! Gol! Camisa número 10. Gerson. Gol do Brasil. Gerson, canhotinho de ouro, desempata com um golaço, um tirambaço. Gerson pode ser o gol no campeonato. Gerson, 8. Jairzinho.
Beraldo entregando na direção de Gerson. Penetra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para Jair, dominou. É gol! Gol do Brasil! Jairzinho, terceiro gol do Brasil! Brasil para o tricampeonato! E Carlos Alberto Torres. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Gol! Carlos Alberto, camisa número 4. Realizar navegador. Em 7 de junho ocorreu o nascimento de Cafu, ex-futebolista brasileiro, capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, tornando o Brasil pentacampeão. Em 8 de junho de 1970, estreava Irmãos Coragem na TV Globo. Ainda em 8 de junho, nasce Jorge Mário da Silva, o seu Jorge, cantor brasileiro. Burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, 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 burguesinha. Alô, Roberto! Em 11 de junho, o embaixador da Alemanha Ocidental, Ehrenfried von Hollenbeck, é sequestrado no Rio de Janeiro pelos grupos guerrilheiros Vanguarda Popular Revolucionária e Ação Libertadora Nacional. O embaixador foi trocado por 40 presos políticos enviados para a Argélia. O embaixador foi libertado 23 horas depois. Aos 21 de junho, a TV Globo, Rede Tupi e a rede de emissoras independentes realizam a cobertura da Copa do Mundo FIFA de 1970. Em 24 de junho nasce nos Estados Unidos Glenn Medeiros, cantor de origem portuguesa. Foi em 1º de julho que 4 membros da Vanguarda Popular Revolucionária tentam, sem sucesso, sequestrar um avião da Cruzeiro do Sul com 34 passageiros e 7 tripulantes a bordo. No dia 11 de julho, nasce José de Paula Neto, mais conhecido pelo nome artístico Netinho de Paula, cantor e apresentador brasileiro. Em 17 de julho, Emerson Fittipaldi estreava na Fórmula 1, largando na 21ª posição no GP da Grã-Bretanha. Foi em 31 de julho, quando o cônsul brasileiro Aloysio Mares Dias Gomide é sequestrado pelos Tupamaros, uma organização de guerrilha urbana uruguaia em Montevidéu, capital do Uruguai. Em 2 de agosto, Emerson Fittipaldi terminava em 4º no GP da Alemanha e marcava seus primeiros 3 pontos na carreira. 12 de agosto ocorreu a fundação do Paris Saint-Germain Football Clube. Nascia, aos 21 de agosto de 1970, Murilo Araújo Rosa, Murilo Rosa, premiado ator brasileiro. No dia 29 de agosto nasce a atriz brasileira Alessandra Vidal de Negreiros Negrini, Alessandra Negrini. Na música, em 31 de agosto de 1970, nascia Deb Gibson, cantora norte-americana.
Já no dia 7 de setembro é inaugurado o Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná. No dia 9 de setembro, o São Paulo é campeão paulista com uma rodada de antecedência. Já em 17 de setembro, o Vasco da Gama é campeão carioca com uma rodada de antecedência. Aos 18 de setembro de 1970, nascia Francineto Luz de Aguiar, mais conhecido como Frank Aguiar, cantor e deputado brasileiro. Vem nessa forró, vem agarradinho até descer o suor. Vem nessa forró, vem agarradinho até descer o suor. E com apenas 28 anos, Jimi Hendrix, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, morre em 18 de setembro de 1970. Em 30 de setembro, a TV Excelsior encerrava suas atividades. No dia 1º de outubro de 1970, o Internacional Futebol Clube é bicampeão gaúcho. Realizar navegador. Em 4 de outubro de 1970, Emerson Fittipaldi vence o GP dos Estados Unidos, a sua primeira vitória na carreira e também a primeira para o Brasil na Fórmula 1. Também em 10 de outubro é declarada a independência de Fiji, país localizado no Pacífico Sul, que é um arquipélago com mais de 300 ilhas famosas pelas paisagens, pelas praias repletas de palmeiras e pelos recifes de corais com lagoas cristalinas. Realizar navegador. Em 12 de outubro nasce Cláudia Abreu Fonseca, atriz brasileira. Ainda em 24 de outubro, Salvador Allende é confirmado como presidente da República pelo Congresso do Chile, tornando-se assim o primeiro chefe de Estado eleito democraticamente do mundo. Em 30 de outubro de 1970 é lançado o álbum Tumbleweed Connection, do Elton John. I saw Grandma yesterday down at the store. Well, she's really going fine for 84. Também em 30 de outubro de 1970, a banda Pink Floyd, uma banda britânica de rock formada em Londres em 1965, lança o álbum Atom Heart Mother. Realizar navegador. Ainda em 30 de outubro de 1970 é formada a banda Aerosmith, com Steven Tyler nos vocais, Joe Perry na guitarra, Joey Kramer na bateria e Tom Hamilton no baixo. Realizar navegador. E marcando esse dia, 30 de outubro de 1970, Creedence Clearwater Revival lança um dos maiores clássicos de todos os tempos, Have You Ever Seen the Rain? Em 3 de novembro de 1970, nascia Luciana Gimenez Morat. Luciana Gimenez, apresentadora, empresária e modelo brasileira. Realizar
Navegador. Aos 29 de novembro nasce Bruno Garcia da Silva. Bruno Garcia, ator, diretor, autor e roteirista brasileiro. No mesmo dia, 29 de novembro de 1970, nasce Maria Paula Fidalgo. A Maria Paula, atriz e apresentadora de televisão. E em 30 de novembro estreava O Meu Pé de Laranja Lima na TV Tupi. Realizar. Navegador. Com 72 anos de idade, em 4 de dezembro de 1970, morria João Bezerra da Silva, policial da Polícia Militar do Estado de Alagoas, onde ficou conhecido nacionalmente como comandante da Volante, que pôs fim ao cangaceiro Lampião e seu bando, em 28 de julho de 1938 no município de Poço Redondo, em Sergipe. Já em 5 de dezembro, nascia Márcio Gomes, jornalista e apresentador de televisão. Eu estou chegando na CNN. No dia 7 de dezembro, o embaixador da Suíça, Giovanni Bucker, é sequestrado no Rio de Janeiro pelo grupo guerrilheiro Vanguarda Popular Revolucionária. O embaixador foi trocado por 70 presos políticos enviados ao Chile. Realizar. Navegador. Em 10 de dezembro, é fundada em Nova York, Estados Unidos, a legendária equipe de futebol estadunidense, o New York Cosmos. Em 13 de dezembro de 1970, o Atlético Goianiense tornava-se o campeão goiano. Em 20 de dezembro de 1970, o Fluminense tornava-se campeão brasileiro. Em 1970 foi o Ano Internacional da Educação pela ONU. O presidente no Brasil era Emílio Médici. Realizar. Navegador. Se você nasceu em 1970, com certeza gostou de recordar algumas notícias e informações daquela época, não é mesmo? Por isso a gente pede o seu like, curte, comenta, compartilha com os amigos e familiares e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, gente!